Olá, pessoal. Salve, salve, meus queridos, meus amados. Estamos na oitava mensagem, contagem regressiva 2. E o que eu quero dizer aqui hoje é uma parte muito boa e uma parte ruim também. A parte boa eu vou falar no final e a parte ruim eu vou falar agora no começo. E se tratando dos direitos de todos, os direitos de todos. Então, o que acontece com as pessoas, todos nós que pensávamos? Muitas das pessoas, elas percebiam que o pensamento era inimigo dela, era contra ela. Porque as coisas que a gente fazia inconscientemente era ruim para nós mesmos, pela rebeldia e a teimosia. E o que acontecia? Como nós estávamos sendo lapidados pela dona do pensamento, que criou o pensamento para lapidar os pensadores, existiam as pessoas que eram mais fortes, as pessoas que são mais fortes do que a outra. Como que esses arquitetos que eu falei, que prevalecem até hoje, esses arquitetos que criaram os deuses. E hoje as pessoas, até hoje, esses criadores de deuses, de ídolos, de ideais, de ideologias, eles são como um comando da natureza também, que usa a ferramenta dela. Bom, daí eu tô falando um pouquinho lá dos arquitetos, e temos o arquiteto principal, que é o raciocínio, que ele deu causa à vida da matéria, que foram os tantos que saíram do mundo racional e entraram na planície que não estava pronta para entrar em progresso. Agora eu vou entrar na parte ruim. Então, os pensadores, eles chegaram nessas condições de salve-se quem puder e se puder. Sempre teve guerra no mundo. Eu comentei no vídeo passado da Guerra Fria da antiga União Soviética, que era a Rússia, que essa Guerra Fria não deu nada, que foi guerras improváveis, né? Guerras improváveis. Eles estavam querendo se separar lá, o socialismo do capitalismo, criaram o Muro de Berlim, que foi um símbolo que em 1889 acabou lá, né, destruir o Muro de Berlim. Por quê? Porque a União Soviética, ela faliu financeiramente. Aí teve que o Muro de Berlim ser destruído lá. E se a Guerra Fria é fria porque não tem guerra nenhuma, só fica aquela disputa de poderes, né? Um querendo mostrar na corrida espacial, na corrida armamentista, na corrida espacial lá do Sputnik, que levaram cada país. Depois os Estados Unidos colocou em 1969 o homem na Lua, e a Rússia colocou aquela cadelinha, a Laika, né, no espaço, e o Yuri Gagarin também, que ficou no espaço vários dias. Então, esse daí foi as guerrinhas lá que não dava em nada, só disputa de poderes, né? Bom, para lembrar, nas guerras que dos selvagens era disputa por comer,
quando não tinha nada para comer, tinha que se devorar um ao outro. Então, a ferramenta que o racional superior ele falou aqui no livro, que eu não achei onde que tá, mas eu lembrei hoje de manhã, ontem também tinha lembrado, é a borduna. Borduna, eles não tinham inventado a borduna ainda. E daí eles se devoravam uns aos outros, né? Um ser humano, um selvagem devorando outro selvagem, que eles tinham garras e dentes maiores do que os nossos, depois que foi se aperfeiçoando, chegando nas tocas lá de pedra, e foi cada vez mais daí que eles começaram a saber como que a plantação, a agricultura, daí que foram melhorando, né? Então foi isso daí, aqueles selvagens acabou, daí veio esses novos selvagens. Selvagem, pessoal, porque eles não tinham instrução. Entendeu? Então vamos aí. Essa parte ruim que eu vou falar é por que a pessoa então acha assim, eu acho que o meu pensamento, outras não, outras acham que o pensamento é dela. Quem fica achando que o pensamento é dela, ela fica resignada. Ela fica à mercê do outro que tem que ensinar para ela. Então, o outro, ele tem conhecimento, essa aqui a pessoa não tem. Que nem lá a Rússia antiga, a antiga União Soviética, depois que foi a União Soviética, eles tinham que ficar à frente. Então, eles estudavam a ver que os Estados Unidos estava à frente. Daí os Estados Unidos via que ele tinha descoberto isso, que ele tinha colocado a cachorrinha Laika no espaço, que ele tinha colocado o Gagarin no espaço. Aí eles falaram, não, nós estamos atrasados, vamos correr de conhecimento para a gente poder ficar na frente de novo, entendeu? E a mesma coisa nós aqui da maioria, entendeu? O que a pessoa, ela vai acontecer com essas pessoas atrasadas que acham que o pensamento é dela. Vai existir outras pessoas mais fortes do que ela, a natureza vai usar essas outras ferramentas e ela vai agir com mais rigor, sempre agiu com o maior rigor, que o pensamento foi feito para isso mesmo. E por o pensamento e a imaginação fizeram tudo que está, foi preciso e necessário existir, porque os pensadores sempre foram muito rebeldes e teimosos. Então, sempre foi preciso agir com rigor e segurança e garantia para que os pensadores respeitassem os direitos de todos. Então, a pessoa, quando ela desrespeita o direito da outra pessoa, o que acontece? Então, o meu direito, ele termina quando o seu começa. Eu não posso colocar todo direito, só eu tenho o direito de fazer tudo mais um pouco e atropelar tudo que vai na minha frente. Não. Então, essas ferramentas a natureza usava assim, com rigor, e sempre foi assim, com rigor. Por isso que existiu muita destruição, porque tinham os bons e tinham os ruins, né? Os pecadores, né? Os justos sofrendo pelos pecadores, mas os pecadores também, ele estava na bordoada da natureza, na bordoada da natureza. E daí que aconteceu? Aconteceu tudo isso que a gente já sabe aí. Então, para que tudo que existiu e que existe foi preciso e necessário. Para ver, o pensamento e a imaginação foram bons porque tem os que merecem e o que fazem por onde merecer. Na vida dos pensadores, merece o bem, toma o bem. Merece o mal, toma o mal. Porque entre os pensadores existem os bons e existem os maus.
Então foi necessário existir coisas ruins e coisas boas. Coisas ruins e coisas boas. Toda vez que uma pessoa olha para que a outra pessoa tá com a vida lá de vento em polpa, ela fala: por que que eu não consigo certas coisas assim? Porque ele é ruim para si mesmo. Ele é ruim para si mesmo. Então, as pessoas que ela é ruim para si mesmo, ela é ruim para ela e para o outro também. E o que é bom, ele passa isso na balança, né? Porque se fosse, tiver só gente ruim, então, isso a natureza, ela teve que usar disso daí. Porque a rebeldia é da pessoa. A pessoa tem que saber escolher o que ela quer, a escolha fica para ela. A natureza não vai escolher para ela, Deus não vai escolher para você. Então, e outra coisa que a gente está falando aqui, todos na cultura racional, que a gente tem que dar um alerta para as pessoas, é que a pessoas que acha que é boa, mas é materialista, o que acontece com essas pessoas? Elas estão de barriga cheia, não procura nada saber o que está acontecendo no mundo. Acha que está tudo bom ali porque ela tem tudo, não precisa mais de nada. Mas ela não precisa mais de nada, mas ela não está sofrendo, que nem as outras pessoas, ela não está doente. Então ela precisa de procurar alguma coisa. Então, essa coisa ruim ainda que eu continuo falando aqui, é que infelizmente esses materialistas vão para as classes inferiores, porque a natureza dá toda a oportunidade de várias coisas aqui. Não existe só a cultura racional, mas existem também existe psicólogo, existe, né, existe o que? Existe os médicos, existe outras religiões, e a cultura racional, ela é dura, nua e crua. A verdade é que ela trata de fantasiar nada aqui, não. Ah, eu aceitei a salvação de fulano de tal lá, tô salvo, a hora que eu morrer vou pro céu. Se fosse assim, então não tava ninguém aqui mais, né? Todo mundo já tava bonzinho, todo mundo tava bonitinho, já tinha voltado todo mundo pro céu, aqui já não existia mais. Então, se fosse assim, então tá todo mundo aqui lapidando e sofrendo, porque existe essas pessoas aí. Existe o materialista são os que não são racionais, que colocam nada, que a matéria é uma coisa sem valor nenhum e porque termina em nada. Então, qual que é a parte boa nossa? E agora eu vou entrar na parte boa nossa. É a parte da eternidade, que é essa matéria, essa energia materializada como máquina do raciocínio. Ele é o dono da vida. Então, se a pessoa está sendo lapidada, é porque ela está pensando. E se tem coisa ruim acontecendo na vida dela, porque o pensamento é inimigo do pensador. Então, muitas das pessoas já viram que tudo que ela pensa vai contra ela. Por quê? Porque já estamos na fase racional. A fase agora é a fase do raciocínio. Então, essa parte boa que eu venho falando assim, que todos têm direitos de raciocinar. O direito de todos é de raciocinar. O direito de todos é se ligar à eternidade em vida e não correr para as classes inferiores. Então, eu termino aqui, pessoal.